Um 747 mergulha em direção ao Oceano Pacífico. As pessoas pulavam dos assentos como pipocas. Motores 1, 2 e 3 perderam o empuxo. Aquele avião estava totalmente fora de controle. Ele ia cair, sim. Em 2 minutos, o voo 006 da China Airlines mergulha 10 quilômetros por entre as nuvens. Velocidade do ar 270, 280, 290. O avião começa a se despedaçar à medida que mergulha em espiral para o mar. Eu fechei os olhos. Achei que fosse o fim. Altitude 4.500 metros. 3.600. 3.000. Emergência! Emergência! Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real. Ela foi baseada em relatórios oficiais e em relatos de testemunhas oculares. Pânico sobre o Pacífico. Dia 19 de fevereiro de 1985, o voo da China Airlines atravessa o Pacífico a caminho de Los Angeles. A 12 mil metros já está quase amanhecendo. Para os passageiros e a tripulação a bordo, já passa da meia-noite. Uma tripulação de 2 homens está responsável pelo avião à medida que ele plana sobre o oceano, guiado pelo piloto automático. A principal tripulação tira várias horas no meio da viagem para repouso. Assim, eles estarão descansados quando aterrissarem. Mas o capitão Myung Ho não dormiu. Bom dia. Embora ainda não esteja oficialmente de serviço, o capitão Ho volta para a cabine. Vim fazer companhia. O capitão não é o único que está acordado. Os amigos Seng-San Canyon e Alex Snow têm uma coisa para comemorar. Eu me sinto na primeira classe. É o aniversário de 30 anos de Seng-San. Foi o aniversário mais longo que eu já tive. Por causa do fuso, eu ganhei mais 12 horas. Estávamos tomando champanhe, comemorando a 12 mil metros no ar. Sabe, a maioria das pessoas não faz isso. Bill Peacock está na primeira classe. Ele viaja pelo mundo todo a serviço do governo americano. Não havia nada de especial. Era um voo de rotina, eu estava sentado num lugar muito confortável e estava ali lendo alguns livros. Depois eu dormi. Nesse momento, o avião está se aproximando do litoral da Califórnia. Bom dia, senhoras e senhores. Dentro de poucos minutos serviremos o café da manhã. Para aqueles que quiserem ajustar seus relógios, a hora local em Los Angeles é 7 da manhã. Dormiu bem? Muito bem, senhor. Obrigado. Bom dia, capitão. Bom dia. Depois de seu intervalo de 5 horas, a equipe está reunida na cabine. Logo depois, o avião entra em uma região de ventos fortes. Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Estamos tendo um pouco de turbulência. Por favor, apertem seus cintos de segurança. O piloto automático está ajustado para manter o avião no ar a 470 km por hora. Mas com os fortes ventos fica cada vez mais difícil manter a velocidade. Para a tripulação, a turbulência de repente torna-se preocupante. O motor 4 não está dando um empuxo total. Há um problema com um dos motores. Um engenheiro de voo força o motor. Mas ele não responde. Perdemos velocidade. De volta à classe econômica, Seng-San Canyon também notou alguma coisa. Olha só, eu notei que a luz na asa não está mais piscando. Mas e daí? Eu tinha visto a luz piscando na ponta da asa. Aquilo parecia com um cone. Mas quando eu olhei para trás outra vez, não vi nenhum cone. A luz naquela asa ainda está piscando. Acho que você bebeu demais. Senta aí um pouquinho.
Na cabine, a estranha situação de repente fica muito pior. O motor 4 está em chamas. Os 4 motores param completamente de funcionar. Olhe os procedimentos do motor. Estabeleça uma altitude de cruzeiro para os 3 motores. O problema com o 4º motor não é uma surpresa tão grande. Na verificação pré-voo, o Capitão Ho é informado que uma equipe de reparos havia trabalhado naquele motor antes do voo. Talvez o motor já não estivesse funcionando de maneira adequada. Fizeram alguns reparos no motor 4 antes de partirmos? Sim, senhor. Talvez seja isso. Sem o 4º motor, o avião continua a diminuir a velocidade. Velocidade no ar, 240. Chame o centro de Auckland e solicite uma altitude mais baixa. Centro Auckland. Aqui é o Dynasty 006, pedindo permissão para uma nova altitude. Dynasty 006, aguarde. Reinicie o motor 4. Sim, capitão. Nessa altitude não há muito oxigênio, então as chances de reiniciar um motor com sucesso são escassas. Sem resposta, capitão. À medida que a tripulação tenta reiniciar o motor 4, seu avião começa a virar vagarosamente para a direita. Dynasty 006, permissão para voo 240 concedida. Estamos indo para a direita. A velocidade do ar é 230. À medida que o avião continua a virar e descer vagarosamente, ele começa a entrar em perigo de parar. Altitude, aguarde. Nariz mergulhando. Na esperança de aumentar a velocidade da aeronave, o Capitão Ho tenta fazer o avião descer. Nada que a equipe faz parece ajudar. Seu jato está virando cada vez mais. Dynasty voo 006, centro de Auckland. Estão me ouvindo? A velocidade do ar é 220. Estamos indo para a direita, capitão. Estou desativando o piloto automático. Pela primeira vez, o Capitão Ho assume o controle manual do avião. Cintos de segurança! Ele luta com os controles, mas o avião entrou em um espesso nevoeiro e ele não consegue ver o horizonte para tentar manter o jato nivelado. Perdi a ADI. A ADI não está funcionando. Saiu dos limites. Minutos após o 4º motor ter parado de funcionar, o avião da China Airlines de repente para e começa a cair. As pessoas pulavam como pipocas dentro do avião. As bandejas voavam, os copos, a comida, as bagagens começaram a cair dos compartimentos e a atingir as pessoas. Dava para ver os rebites saltando para fora. Parecia o som de balas atingindo a parte externa da aeronave. Mas estávamos no meio do oceano, não tinha ninguém atirando na gente. Naquela hora, não sabíamos se íamos viver ou morrer. O voo 006 da China Airlines está fora de controle e mergulhando em direção ao oceano. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. Desaéreos, no Nat Geo. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão me ouvindo? A tripulação está assustada por causa do comportamento bizarro de seu avião. Motores 1, 2 e 3 perderam o empuxo. Não respondem, capitão. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão me ouvindo? Velocidade do ar, 270. 280. 290. 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão me ouvindo? Lutando contra os movimentos violentos do avião, o engenheiro de voo tenta mais uma vez reiniciar o 4º motor. Ignição negativa.
As forças G são tão poderosas que o engenheiro de voo fica preso ao painel de controle. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão me ouvindo? Vejam isso. Em Auckland, o controlador de tráfego aéreo vê a descida repentina do avião. Em uma questão de segundos, o avião cai quase 3.000 metros. Altitude 370, 360, 350. Na cabine, as forças G estão agindo violentamente. Eu fechei os olhos. Achei que fosse o fim. Achei que o avião fosse explodir no ar. O avião está prestes a exceder sua velocidade máxima. Aproximando VMO. Avançando como um louco pelas nuvens, o 747 finalmente começa a sair de seu mergulho fatal. À medida que o avião vai se nivelando, as forças G mudam de direção. Os passageiros são prensados contra o piso, sentindo seu peso aumentar 5 vezes. Eu me lembro de ter olhado para um senhor chinês mais velho, que estava sentado do outro lado, no corredor. E o rosto dele estava se contorcendo assim, como se estivesse deitado de lado em um museu de cera se incendiando. Quer dizer, o rosto dele estava disforme. À medida que a tripulação luta para recuperar o controle do avião, ele começa a diminuir a velocidade. Velocidade no ar, 180 nós e caindo. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão me ouvindo? Velocidade no ar, 140 nós e caindo. O jato ainda está caindo, mas não tão depressa. Essa poderá ser a chance que a tripulação tem de recuperar o controle. Eu sabia que estávamos com um sério problema, porque as forças G, ao invés de estarem na horizontal, começaram a fazer pressão na vertical. Então nós fomos empurrados para baixo em vez de para os lados. À medida que a velocidade do jato começa a cair, o engenheiro de voo tenta desesperadamente alcançar os aceleradores do motor. Velocidade 180 nós e caindo. Mas os motores não respondem. Não tem resposta. Os motores pegaram fogo. Depois de cair 3.000 metros em 30 segundos, o jato entra mais uma vez em uma nova queda livre. A mudança é drástica. Mais uma vez, os passageiros se sentem empurrados para o nariz do avião. O avião estava totalmente fora de controle. Ele ia cair, sim. Tinha muitas coisas escorregando e voando lá dentro. A gente era jogado de um lado para outro, então era como estar num barco cujo leme estava quebrado e que, portanto, ficava à mercê das ondas. Um horror. Eu realmente rezei naquela hora. Eu disse a mim mesmo, você teve uma vida maravilhosa. E agora é o fim, estou pronto. Altitude 250. Velocidade no ar de 290. À medida que o avião gira e mergulha em direção ao oceano, a velocidade do ar aumenta rapidamente. Dynasty 006, aqui fala o centro de Enquanto a tripulação luta para controlar o avião, 6 chamadas do controle de tráfego aéreo não são respondidas. A força do mergulho arranca as portas do trem de pouso do avião. Em menos de 1 minuto, o avião cai 6 quilômetros. Segura! Segura as minhas mãos! Eu disse a ele, eu te amo, cara, eu te amo. E dissemos adeus às nossas esposas. E ele disse algo sobre um pertence que queria que todos os seus pertences ficassem com a esposa. E foi aí que começamos a empurrar nossos assentos para perto um do outro. Altitude 4.500 metros. Sem linha do horizonte visível, o Capitão Ho não sabe qual é o caminho para cima. Passamos a VMO. Sem referência, ele não consegue evitar que o avião gire. Emergência! Emergência!
Depois de mergulhar às cegas por milhares de metros, o avião finalmente sai da nuvem. Quando o avião começou a cair, parecia que a gente tinha lente de aumento e que estávamos olhando através dela. E de repente aquele oceano estava se aproximando mais e cada vez mais depressa. Foi incrível. Achamos que íamos morrer. Altitude 3.600 metros! À medida que luta para controlar o avião, o Capitão Ho tem apenas 30 segundos antes que a aeronave mergulhe no oceano. Estou vendo a linha do horizonte. Altitude 1.000 metros! Pela primeira vez desde o começo da trágica descida da aeronave, o capitão consegue ver a linha do horizonte como uma referência para poder nivelar o avião. À medida que ele tenta tirar o avião de seu mergulho, os passageiros pagam o preço. Eles são forçados contra os assentos, castigados por outra dramática mudança na direção. A força G era tão grande. Eu peso 90 quilos, então meu peso se transformou em 180 quilos. É uma corrida contra o tempo, mas o avião começa a vencer. A ADI está voltando. À medida que o avião finalmente consegue se nivelar, os indicadores de altitude voltam ao normal. A ADI está voltando. E o mais importante, tão misteriosamente quanto o início do incidente, os 3 motores do avião recuperam a força. Motores 1, 2 e 3 estão voltando. O motor 4 continua parado. Reiniciar o motor 4. Sim, capitão. Mais uma vez, o engenheiro de voo tenta reiniciar o 4º motor. E dessa vez... Motor 4 reiniciado. Pela primeira vez em minutos, o avião está sob controle. Eles salvaram o avião. Tiraram a aeronave de seu mergulho e a manobraram numa altitude de 2.800 metros. Eles conseguiram sair das nuvens a 3.000 metros e deixaram o avião completamente estável a 2.800 metros. Foram muito competentes. Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Tem alguém machucado? Temos algum médico a bordo? Um senhor sentado atrás de mim estava banhado em sangue porque havia sido atingido. Então continuamos voando e depois percebi que as pessoas estavam quietas. Realmente era um silêncio só. Ninguém falava muito. Se falassem era cochichando, porque ainda não sabíamos se iríamos viver ou morrer. O Dynasty 006 havia saído da tela, mas agora ele voltou. Um novo controlador, Brian Campbell, assume o controle do Dynasty 006. Dynasty 006, aqui é o centro de Auckland. Estão me ouvindo? Estão conseguindo pilotar o avião? 006, estamos com incêndio. Nós... emergência. Estamos a 1.800 metros. Entendido, entendido. Temos o contato no radar. Centro de Auckland. Dynasty 006. Agora estamos conseguindo controlar a aeronave. Entendido, entendido. Menos de 10 minutos após o início de seus problemas, tudo parece ter voltado ao normal. Pedido aos vetores de radares para retornar ao curso. Eu não podia fazer nada para ajudar. Ele era o piloto e estava pilotando o avião. Eu dei a ele uma altitude para onde ele podia ir, um destino, mas me parece que ele já havia retomado o controle da aeronave. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão declarando emergência. Vocês querem ir para o aeroporto de São Francisco? Negativo, centro de Auckland. As condições estão normais. Iremos para Los Angeles. O controle de tráfego aéreo orienta o avião a subir para 10.500 metros, mas um novo problema logo surgirá. Entendido, centro de Auckland. Capitão, nosso trem de pouso está baixado e travado. Consegue fazê-lo subir? Negativo. O fluido hidráulico no sistema 1 está vazio. Por alguma razão, o trem de pouso do avião desceu. O fluido hidráulico que controla essa engrenagem e muitas outras peças do avião está vazando. Centro de Auckland, aqui é o Dynasty 006, pedindo permissão para manter o nível de voo a 270.
Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Tem alguém ferido? Aguarde, centro de Auckland. O senhor está bem? A minha cabeça. Um dos passageiros sofreu graves ferimentos e outros mais têm cortes e machucados. Centro de Auckland, aqui fala o Dynasty 006. Temos pelo menos 2 feridos a bordo. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Estão declarando emergência, querem ir para o aeroporto de São Francisco? Aguarde, centro de Auckland. Centro de Auckland, aqui fala o Dynasty 006. Estamos declarando emergência. Pedimos permissão para redirecionar a rota para São Francisco. Eles tiraram todos os outros aviões do caminho e deram a pista toda para o Dynasty. Então não tinha nenhum avião no caminho e ele também não tinha que esperar por nenhum outro avião. Ele veio direto para a pista. Dynasty 006, aqui fala o centro de Auckland. Tudo pronto para a aterrissagem. Agora vocês estão livres para descer com segurança. O Capitão Ho não só tem feridos a bordo, o próprio avião foi gravemente danificado. Os elevadores traseiros que ajudam a controlar a altitude do avião não parecem estar funcionando. Sem eles, aterrissar aquele jato será extremamente difícil. O problema é que é um avião muito grande que responde aos comandos muito devagar. Pode não ser aconselhável fazer nada antes de estar em posição segura. Pode cair no oceano. O que a pessoa precisa é de uma cabeça muito fria. O Capitão Ho precisa aterrissar usando variadas quantidades de empuxo do motor. Depois de tirar o avião de seu terrível mergulho, se ele cometer um só erro, o voo 006 poderá acabar numa tragédia. À medida que nos aproximávamos da pista, sobrevoávamos Atherton, onde eu nasci e onde eu tinha morado um tempo com meus filhos. Eu olhei para baixo e disse, puxa, se a gente não conseguir ou se esse avião explodir na aterrissagem, por causa de tudo isso por que ele passou, eu posso afirmar uma coisa com certeza. Pelo menos eu vi isso. Mas ele fez uma das melhores aterrissagens que eu já tinha visto. Foi realmente perfeita a aterrissagem. Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Desejando a vocês uma viagem segura, espero que tenham gostado do seu voo. Obrigado por voarem China Airlines. Achei que ele foi um herói. Ele salvou nossas vidas. Quer dizer, a gente sentiu muito. A gente nem sabia direito o que pensar, mas achamos que ele foi um herói e ficou tudo bem. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. Desastres Aéreos, no Nat Geo. A extensão dos danos causados ao avião pode ser vista do solo. Eu vi aquele maquinário enorme, extremamente complicado, no chão. Muito maior do que muitos prédios. E estava ali no chão, completamente destruído. Uma grande parte da cauda do avião estava rasgada, como se um tornado tivesse passado por ela ou como se um trator a tivesse feito em pedaços. Foi uma experiência realmente terrível. Agora está claro por que a tripulação passou por aquela situação terrível na hora de aterrissar o avião. Pedaços enormes da cauda estão faltando. Devem ter sido arrancados por causa do estresse do mergulho ou esmagados quando a porta do trem de pouso se soltou. Se o dano tivesse sido mais grave, a tripulação não poderia ter sido capaz de recuperar o controle de seu jato. 24 passageiros tiveram ferimentos leves. Apenas um precisou ser hospitalizado, mas logo ele foi liberado. Um novo desastre foi evitado. Mas afinal, o que houve de errado? A NTSB chega no mesmo dia e começa a sua investigação. O gravador de vozes da cabine é mandado para Washington, mas ele foi projetado para regravar a cada 30 minutos.
Nada do que aconteceu na cabine durante o terrível mergulho do céu permaneceu registrado. Sem o gravador de vozes da cabine, tivemos que refazer o cenário e ouvir como eles interpretaram os eventos que estavam ocorrendo na cabine da melhor maneira que pudemos, com os dados que estavam disponíveis. A atividade dos instrumentos do avião durante o voo foi registrada pelo gravador de dados do voo. Porém, mais uma vez, a equipe enfrenta um problema. O gravador de dados do voo vivenciou um estresse sem precedentes durante o mergulho da aeronave. Houve interrupções elétricas também que resultaram em falhas nas gravações. A informação FDR terá que ser recuperada usando técnicas de reconstrução bastante trabalhosas. É um início de investigação frustrante. Os investigadores começam com o que eles têm. Os passageiros e a tripulação dizem que pouco antes da falha do quarto motor do avião, ele começou a vivenciar uma turbulência inesperada. Teria essa turbulência feito o motor falhar? O mapeamento do clima feito por satélite revela que, sem dúvida, houve uma turbulência sobre o Pacífico, mas que não foi tão grave a ponto de fazer o motor parar. Os 4 motores do jato são testados e estudados. Mesmo depois de seu terrível mergulho, foi verificado que eles estavam em perfeita ordem. Porém, dado o histórico de mau funcionamento do quarto motor, ele recebe uma atenção especial. Houve uma anomalia com um dos motores. Eles acreditavam que o motor havia apresentado um incêndio ou que havia algum outro problema muito grave com ele. O desgaste de um pequeno aparador da válvula do acelerador é medido. Ele apresenta um desgaste de apenas 4 milésimos de polegada, mas isso já é o suficiente para restringir o fluxo de combustível para o motor 4. O motor 4 não está funcionando adequadamente. Os investigadores determinam que a 12 mil metros o motor 4 realmente apresentou menos força do que o normal. Esse evento é conhecido como suspensão do motor. O diário de bordo da aeronave revela que o motor 4 havia sido mencionado 2 outras vezes em ocasiões anteriores, apenas uma semana antes. Talvez o motor não tenha sido consertado de maneira adequada, o que levou ao incidente com o voo 006 da China Airlines. A NTSB decide ir mais a fundo na história da manutenção do motor 4. Fizeram alguns reparos no motor 4 antes de partirmos? Sim, senhor. Talvez seja isso. Mas após semanas de investigação, a NTSB conclui que o motor não precisava ser substituído. Todos os reparos foram feitos segundo o manual. A falha no motor não foi a causa do acidente. E mesmo com a perda de um dos motores, o avião não deveria ter entrado em perigo imediato. Motor 4 pegou fogo. Um 747 é projetado para voar apenas com 3 motores. A perda do quarto motor em um avião é um acontecimento mínimo. É uma coisa que você tem que resolver, mas isso poderá ser facilmente consertado. E se não, o avião poderá continuar voando com 3 motores sem nenhuma dificuldade. Estamos indo para a direita, capitão. A velocidade no ar é de 230. O avião é perfeitamente capaz de voar, não com tanta eficiência, porque esse grande aparelho não está produzindo o empuxo que deveria e o avião não vai fazer tantos quilômetros quanto deveria com a mesma quantidade de combustível, mas mesmo assim pode voar. Olhe os procedimentos do motor. Estabeleça uma altitude de cruzeiro para os 3 motores. Sim, capitão. Há procedimentos padrão para serem seguidos em caso de qualquer falha em um dos motores. Mas a tripulação do China Airlines 006 não o seguiu. Eles tentaram reiniciar o motor imediatamente em vez de descer. Reinicie o motor 4. Sim, capitão. Eles tentaram reiniciar em uma altitude muito elevada. O piloto só deve tentar reiniciar o motor quando estiver a menos de 9 mil metros. E eles estavam a 12.400 metros. O que me parece um pouco curioso é porque eles não seguiram os procedimentos padrão. Eles tentaram reiniciar o motor naquela altitude, ou seja, algo que não funcionaria? Não responde, capitão. É um erro. Mas isso não deveria ter deixado o avião fora de controle. Como um problema gerenciável pode ter se transformado quase numa tragédia? Perdi a ADI. A ADI não está funcionando. Está fora dos limites. Para obter mais informações sobre o que estava acontecendo na cabine, os investigadores entrevistam a tripulação. Eu ouvi o capitão dizer que não tínhamos mais a ADI.
E aí eu disse que a ADI de reserva também estava saindo dos limites. A tripulação diz aos investigadores que sua ADI, o instrumento que mede a que nível o avião está, não estava funcionando. Eles podem ter dito, isso não pode estar certo, e ter olhado nos indicadores e dizer a mesma coisa e sabido que aqueles instrumentos estavam falhando. O indicador de altitude tinha indicado uma posição tão implausível que só podia se tratar de uma falha nos instrumentos. O avião não podia estar fazendo aquilo. Mas, na verdade, quando a ADI foi investigada pela NTSB, foi constatado que estava funcionando perfeitamente bem. Quando nós começamos a forçar o motor 4, ele começou a pegar fogo. Começamos a descer mais depressa. E aí os outros 3 motores também falharam. Motores 1, 2, 3 perderam o empuxo! Os investigadores da NTSB ficaram ainda mais confusos quando a tripulação lhes disse que todos os motores pararam. Não responde, capitão! Com exceção do motor 4, o gravador de dados do voo indica que os outros 3 motores estiveram funcionando normalmente durante todo o voo. Ignição negativa! Se todos os motores tivessem parado, teria havido uma série de outros problemas, tais como despressurização da cabine, mas isso não ocorreu. Motores 1, 2 e 3 voltando. Finalmente, quando baixamos a altitude, os motores 1, 2 e 3 funcionaram. E aí podemos tentar reiniciar o motor 4. Motor 4 reiniciado. No final do mergulho, a tripulação tinha um avião totalmente sob controle. Foi uma recuperação notável. Mas para os investigadores, trata-se de um quebra-cabeça. A história que a tripulação está contando não se encaixa com as evidências que eles encontraram. Depois de meses de investigação, a NTSB lentamente faz uma reconstituição da quase catástrofe do voo da China Airlines sobre o Pacífico. Isso incluiu informações do gravador de voo reconstruído, das entrevistas pessoais e da transcrição do controle de tráfego aéreo. Quando o trabalho termina, só existe uma conclusão. Fora o problema com uma pequena válvula, não havia nada de errado com aquele 747 antes de ele mergulhar do céu. Na verdade, foi a tripulação quem tomou uma série de decisões fatais que quase fizeram o avião cair. Logo após as 10 horas, horário do Pacífico, o motor 4 começa a perder o empuxo. O motor 4 está perdendo o empuxo. O engenheiro de voo luta para resolver o problema. Mas os investigadores descobrem que ele não segue os passos básicos que devia ter seguido. Ele deixa a válvula de escape de ar do motor ligada. Essa válvula capta o ar gerado pelo motor para ajudar a resfriar o avião. Quando o motor não está funcionando adequadamente, essa válvula deve ser fechada para que o motor possa usar todo o ar disponível para reiniciar. É meio estranho o fato de que o engenheiro de voo não tenha fechado a válvula de ar. E acho que a razão mais provável para isso é que ele não esperava receber ordens para reiniciar o motor a 12.300 metros de altura. Então, quando o capitão instruiu para reiniciar o motor, ele ainda não tinha acabado de verificar a lista de checagem. Ele estava fazendo algo que lhe tinham mandado fazer. E foi por isso que não ocorreu a ele fechar a válvula de ar. O resultado final foi que o motor, que normalmente demora para reiniciar, não reiniciou de jeito nenhum. Sem saber, o engenheiro de voo havia iniciado uma bomba relógio. O motor 4 estava aos poucos perdendo sua capacidade de permanecer ligado. Perdemos velocidade. Com mais força de motor na asa esquerda do que na asa direita, o China Airlines começa a tombar para a direita. Para evitar que ele tombasse muito para a direita, o certo seria ter pisado no pedal do leme. Isso teria produzido uma força de giro, por assim dizer, que teria superado o desequilíbrio dos motores. Mas em vez de ajustar o leme, o capitão Ho continua a deixar o piloto automático controlar o avião. O piloto automático não foi projetado para mover o leme. O piloto automático pode ajustar os ailerões nas asas do avião, mas esses dispositivos não são fortes o suficiente para superar o desequilíbrio que o avião está vivenciando. Sem a ajuda do leme, a virada do avião se torna cada vez mais íngreme. Agora é possível que ele tenha esquecido que o piloto automático não controla o leme.
Ele pode ter suposto o tempo todo que o piloto automático só estava tentando pilotar o avião de maneira que o ser humano teria feito. O motor 4 pegou fogo. Os investigadores descobrem que depois de perder a força de seu motor 4, o Capitão Ho continua deixando o piloto automático ligado. Ele não assume o controle completo do avião e não ajusta o leme do avião com o pé esquerdo. Velocidade no ar, 240. Ele não usou o leme para compensar a falta de empuxo no motor. O avião começou a perder velocidade e uma coisa leva a outra e, no final, foi realmente um grande, grave erro humano. A falha em pisar no pedal do leme esquerdo, o que levou às outras coisas. Reinicie o motor 4. Sim, capitão. Em vez de recuperar o controle do avião, a atenção do Capitão Ho parecia estar centralizada apenas no problema do motor. Algo que seu engenheiro de voo poderia ter feito sozinho. Não responde, capitão. A atenção necessária para se pilotar um avião é realmente crítica. Mas isso aconteceu várias vezes na aviação. As tripulações se concentram em um problema no sistema. Nesse caso, o problema do motor. Mas poderia ter sido uma lâmpada ou um mau funcionamento. E se todos estiverem concentrados nesse problema e ninguém estiver pilotando, eles não vão se preparar para o que está acontecendo com o avião. O avião entra em um momento crítico. Ele está prestes a virar e entrar em um mergulho. A NTSB acredita que o capitão estava tão concentrado em seu indicador de velocidade que aparentemente não notou um instrumento diretamente ao seu lado, seu indicador de altitude. Esse instrumento poderia ter lhe dito que o avião estava tombando assustadoramente para a direita. Eles se concentraram em uma parte do fenômeno e perderam o quadro como um todo. E quando isso aconteceu, eles perderam uma parte importante do procedimento em qualquer voo, que é a verificação dos instrumentos de voo. Você olha para os instrumentos principais, um após o outro, e não importa mais nada, precisa analisar todos eles. Durante seu mergulho, o avião atravessa uma nuvem espessa. Sem nenhum horizonte como referência, a tripulação precisa confiar em seus instrumentos para nivelar seu avião. Perdi a ADI. Em vez disso, os investigadores acreditam que tenham ficado espacialmente desorientados e concluíram que seus instrumentos estavam falhando. Eles não acreditavam no que estavam vendo e acharam que tinham perdido seus instrumentos de altitude. Mas isso não tinha acontecido. O avião estava de fato embarcando em uma manobra acrobática. A razão mais provável dos 3 membros da tripulação terem acreditado em algo tão improvável quanto o mau funcionamento conjunto de todos os indicadores de altitude é que a maneira como eles estavam funcionando era tão inesperada e estranha que eles não pareciam corresponder a nenhuma manobra possível que o avião pudesse estar fazendo. O avião tinha, na verdade, girado de ponta cabeça e entrado em mergulho vertical, e isso é uma coisa que um 747 normalmente não faz. À medida que o avião mergulha rumo ao oceano, outro lapso crítico de julgamento ocorre. A ADI de plantão estava fora dos limites. Eu tentei reiniciar. Durante as entrevistas, o engenheiro de voo disse à NTSB que todos os 3 motores do avião tinham falhado. Começamos a descer mais depressa e os motores 1, 2 e 3 também falharam. Mas o gravador de dados do voo mostra que, de fato, eles ainda estavam funcionando. No calor da crise, o engenheiro cometeu um erro enorme. Motores 1, 2 e 3 perderam o empuxo! A investigação revelou que, à medida que o avião caía, o empuxo em cada motor começou de fato a ser reduzido dramaticamente. Mas a causa não era um problema no motor. Os aceleradores dos motores tinham sido baixados para inativo em uma tentativa de diminuir a furiosa queda do jato. Foi uma coisa que o engenheiro não viu no caos do mergulho. Dá para entender por que o engenheiro de voo deve ter ficado confuso com a situação, já que ele não viu o capitão deixar os motores no inativo. Com toda razão, ele deve ter suposto que o fato de o motor estar em estado inativo era um problema e não algo intencional. Os investigadores também acreditam saber por que os motores não responderam à tripulação quando o engenheiro tentou dar força total a eles. As baixas temperaturas a 9.000 metros teriam impedido que eles respondessem rapidamente. Não responde, capitão!
Mas no calor do momento, o engenheiro pode ter tomado aquela resposta lenta como um outro indicador de que eles estavam falhando. A NTSB descobre que realmente os medidores no painel gerados atrás do engenheiro mostraram que os 3 motores estavam em chamas. Ignição negativa! Mas a força gravitacional se tornou tão poderosa que o engenheiro não conseguiu olhar para trás. Depois de meses de um trabalho árduo, os investigadores da NTSB acreditam que entenderam o que aconteceu dentro da cabine do China Airlines 006. Mas o que eles não entendem é o motivo. Os registros médicos da tripulação são examinados. Será que havia algo de errado com o capitão que possa explicar aquele comportamento bizarro? Não aparece nada. Eles não eram os 3 patetas que ganham 747 ou coisa parecida. Eles eram uma tripulação treinada, altamente experiente, com milhares de horas de voo. Como uma tripulação experiente pode ter cometido erros tão fundamentais? Os investigadores descobrem as respostas nas horas anteriores ao incidente. O que eles descobrem é um perigo que afeta pilotos no mundo todo. Voltaremos a seguir com Desarnat Geo. A equipe da NTSB decide examinar todos os fatores que afetam o comportamento humano, incluindo um novo campo de pesquisas. Pela primeira vez, pelo que eu saiba, no relatório, os ritmos cardíacos, os biorritmos, o funcionamento diurno e noturno do corpo foram levados em consideração como uma possível explicação de como um extremamente experiente capitão de Boeing 747 não notou coisas que outros pilotos poderiam ter achado óbvias, como, por exemplo, o fato de que seu avião estava girando de ponta cabeça enquanto ele tentava lidar com um problema no motor. Embora o capitão Ho tenha tido as 15 horas de sono exigidas antes de voar aquele dia, os investigadores da NTSB dão uma olhada mais de perto no horário do capitão antes da noite do voo. Eu não acho que estivesse cansado, mas não posso dizer que dormir bem durante o voo. O acidente ocorreu às 2 horas da manhã do horário local, muito significativo. A maioria das pessoas está com sono essa hora, então o incidente ocorreu em um ponto em que a pessoa está em seu ritmo circadiano, no relógio de seu corpo. Ele deveria estar profundamente adormecido e eu me lembro que ele tinha ido descansar antes, tem uma área de descanso para a tripulação, e ele disse que repousou durante 5 horas e dormiu 2. E outra coisa que me lembra em sua entrevista é que ele disse: você realmente nunca dorme bem num avião? Um capitão nunca dorme bem durante um voo. Eu trabalhei muitos anos para essa companhia, mas eu nunca tive um problema como esse antes. Parecia uma afirmação muito verdadeira. É realmente difícil ter uma boa noite de sono num avião, principalmente se você for a pessoa no comando, e ele era. Então, juntando tudo, vimos que essa era uma tripulação qualificada e experiente, mas que estava voando num horário que a tornou suscetível a alguns dos negativos ou adversos efeitos da fadiga. Durante seus voos nos 6 dias anteriores, o capitão Ho cobriu um total de 18 fusos horários. Eu vim fazer companhia. A pesquisa da NTSB sugere que a falta de sincronismo durante esse período pode ter sido a causa do acidente. Todos esses fatores certamente contribuíram para seu desempenho e não o deixaram ter um desempenho total naquela hora. Os investigadores também dão uma olhada mais de perto nos aparelhos que deveriam tornar um voo tão longo mais fácil. Olhe os procedimentos do motor. Estabeleça uma altitude de cruzeiro para os 3 motores. Sim, capitão. Temos pessoas à frente dos aviões porque acreditamos que em circunstâncias que ninguém pode prever, o ser humano à frente de um avião pode reagir de maneira criativa, pode resolver um problema em que ninguém mais tinha pensado antes em tempo real. E a automação não pode resolver problemas nos quais ninguém havia pensado antes em tempo real da mesma maneira.
A NTSB concluiu que, possivelmente fatigado por causa das viagens e entediado pela monotonia de suas tarefas... Estamos indo para a direita, capitão. Desativando o piloto automático. O capitão recorreu a seu piloto automático durante tempo demais. Quando deveria ter assumido o controle, ele hesitou, confiando em seus sistemas. Isso, obviamente, foi uma falha. A tripulação não agiu como deveria ter agido. Foi erro do piloto. Como resultado da quase tragédia do China Airlines e outros incidentes da mesma época, os fabricantes de aeronaves começaram a repensar no design de seus sistemas automatizados. A ideia da automação é a de que ela vai ajudar uma pessoa a fazer o seu trabalho. Ela vai ajudar um ser humano a pegar um avião num portão e levá-lo ao portão do outro lado, e vai ajudá-lo em seu caminho. A Boeing fez uso desse incidente em particular para dizer: ainda queremos que a tripulação tenha autoridade total para que eles possam mover os controles até onde for possível eles serem movidos e de gerenciar o avião, porque é melhor fazer do que restringir a autoridade do piloto e depois fazê-lo pensar se ele estava comandando ou se era o computador quem estava no comando. Quaisquer que tenham sido os erros que a equipe cometeu naquele dia, eles não resultaram em uma tragédia. Eles pilotaram bem o avião. Eles fizeram um excelente trabalho com a aproximação final. Tomaram cuidado com o avião. Eles sabiam que o avião estava danificado, mas não sabiam a gravidade dos danos. Mas eles fizeram as manobras devagar e testaram sempre para ter certeza de que não estavam entrando em mais problemas à medida que se aproximavam da aterrissagem. Uma coisa importante que eles fizeram, e a pessoa só precisa fazer uma coisa importante e certa, foi eles salvaram o avião. E, em princípio, é isso que o piloto precisa fazer quando algo acontece com seu avião. Você precisa salvar o avião, precisa salvar os passageiros, e foi o que fizeram. Como eu posso esquecer uma coisa assim, que eu sobrevivi? É difícil esquecer que eu tive muita sorte e que aquela ainda não era a minha hora. O piloto salvou nossa vida. Ele nos colocou naquilo, mas nos tirou também. E talvez tenha havido um outro herói naquele dia. O próprio avião. Ele foi forçado a fazer manobras e foi posto sob um estresse que ultrapassou seus limites. Mas ainda assim, a aeronave sobreviveu e aterrissou em segurança. Versão brasileira: Centauro.